Olá, graça e pazes, que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. É o seu irmão em Cristo, o pastor José Freire. Você está aqui no canal Uma Visão Além. Hoje nós vamos falar sobre o juízo do trono branco, mas antes disso eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e deixasse o seu like. Dê like, ative o sininho e coloque todas para receber todas as nossas postagens. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, maravilhoso Pai, a Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração, a reverência. Senhor, estamos reunidos na Tua presença mais uma vez, para juntos dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos pelo Teu nome e suplicarmos a Tua presença. A Tua presença é santa, é viva, é magnífica, é gloriosa e é tremenda. Nós Te louvamos porque o Senhor tem sido para nós o socorro presente nos momentos difíceis. Senhor Deus, renova as nossas forças, renova o nosso ser, fortalece a nossa alma, fortifica a nossa fé, quebre as correntes e os ferrolhos, as algemas, faz-nos viver como homens de Deus. Papai, eu repreendo a enfermidade na vida desta pessoa agora. Que esta enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Repreendo também este espírito do mal está oprimindo esta pessoa. Espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus. Espírito de desespero, de loucura, espírito de angústia, eu te repreendo, sai da vida desta pessoa. Toda obra maligna, toda ação demoníaca, seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Que haja paz na vida desta pessoa, que haja felicidade na vida desta pessoa, que este casamento seja reestruturado, abençoado, a família, o esposo, a esposa, os filhos, a união deste lar. Em nome de Jesus, que as portas se abram para o emprego, que toda miséria seja repreendida em nome de Jesus, que haja alegria. Senhor, enxugue as lágrimas dos que choram, dos que gritam, dos que suplicam pelo Teu nome. É o que nós te pedimos com fé, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Queridos, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. O juízo do trono branco. O grande trono branco. Como será o julgamento? O grande trono branco, descrito em Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15, é o julgamento final antes dos perdidos serem lançados no lago de fogo e de enxofre. A mais preocupante passagem da Bíblia está em Apocalipse 20, 11 ao 15, onde os ímpios podem vislumbrar como será seu verdadeiro encontro com Deus. Estes versículos descrevem o julgamento do grande trono branco que acontecerá no fim do reinado milenar de Cristo sobre a terra. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar e os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 11 até o verso 15.
O julgamento do grande trono branco, a Bíblia claramente indica alguns tipos de julgamento logo após a morte. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, afirma que os homens estão ordenados a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Nessa posição em Cristo, determina o nosso julgamento. Imediatamente após o arrebatamento, o crente comparecerá perante o tribunal de Cristo, lá de 2 Coríntios 5,10. Lá os santos ressurretos serão recompensados pelas boas obras que realizaram na terra. Isto, porém, é completamente diferente do ímpio que será julgado perante o grande trono branco ao final do milênio. Portanto, o Apocalipse 20, verso 11 ao 15, descreve um cenário de um severo julgamento. Após 1000 anos de reinado de Cristo na terra, Satanás será solto do abismo e mais uma vez fará grande guerra contra Deus, enganando e convencendo muitos a seguirem-no. Descerá fogo do céu e consumirá os seus seguidores, enquanto o próprio Satanás será lançado no lago de fogo. Então comparecerão perante o grande trono branco todos os não salvos de todas as eras. A descrição do grande trono branco em Apocalipse capítulo 20, verso 11, e João primeiramente descreve um trono. Esta não é a primeira menção do trono em Apocalipse, mas João usa 2 adjetivos únicos para descrever este trono, e ele classifica como grande e branco. É grande por causa do seu tamanho, quanto ao comparado ao anterior, em Apocalipse 20, verso 4, daquele que o ocupa e da importância do julgamento proferido ali. A cor do trono também possui diversas conotações, significa a pureza de quem está sobre ele assentado e a justiça de quem administra, por fim evoca a justiça do juízo e do veredito. O ocupante do grande trono branco. João não identifica o ocupante do trono de forma direta. Em Apocalipse, aquele que se assenta sobre o trono frequentemente se refere a Deus, o Todo-Poderoso. Em João 5,22, porém, lemos que o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Em Romanos 2,16, Paulo escreve sobre o dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. Apocalipse 3,21 fala sobre Jesus partilhando um trono com Deus. Barclay disse: tal é a união entre o Pai e o Filho que não há problema algum em atribuirmos as ações um do outro. Na presença desta majestade divina, fogem a terra e a atmosfera circundante. Assim como o pecador não pode estar, na presença de Deus Santo, ele vale para a terra e os seus ambientes corrompidos. Em 2 Pedro 3,10, lemos que os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Portanto, não há lugar para tais coisas, pois a ocupação não pode estar na presença de um Deus santo. O povo julgado no grande trono branco, os mortos, grandes, pequenos, diz respeito a todas as pessoas que viveram ao longo da história, e a despeito de sua posição social, morreram sem conhecer e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo por seus pecados. Estejam na terra, no mar, nas covas, nas criptas, os restos desses mortos serão ressuscitados, restaurados, reunidos a sua alma e espíritos. Ressurretos comparecerão perante o grande trono branco. E após a morte, a alma continua a existir. Na ressurreição, ela recebe um corpo adequado à existência eterna. Antes da ressurreição, a alma do crente encontra-se na presença de Deus, aguardando o galardão eterno. A alma do ímpio fica no Hades, para onde vão os mortos iníquos, a fim de aguardar o juízo final, do julgamento perante o grande trono branco. Os ímpios de todas as eras serão ressuscitados. Em Daniel 12:2, João 5:28-29, Atos 24:15, descrevem uma ressurreição para justos e injustos. Daniel e João ainda explicam que nesta ressurreição os justos se erguerão para a vida eterna e os injustos para a vergonha e condenação. Então, no julgamento perante o grande trono branco, ímpios de todas as camadas sociais, com variedades e capacidades intelectuais, oriundos de diversas posições de poder político ou financeiro, terão uma coisa em comum:
todos morreram sem Cristo. Todos se levantarão dos seus túmulos e no Hades será esvaziado. A base deste julgamento. Ao longo do julgamento, vários livros se abrirão. Os registros de todos os atos e pensamentos secretos dos ímpios serão revelados. Em Eclesiastes 12:14 lemos: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É preocupante imaginar que cada um de nós pode ter um anjo registrando cada pensamento e palavra. O livro da lei, né? Aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus serão julgados de acordo com as leis do Antigo Testamento. Como vemos em Gálatas 3:10, aqueles que viveram debaixo da lei serão julgados por ela. Outro livro importante, o livro das obras. O juízo, então, senta-se no seu trono o juiz e pronto a dar o veredito e examina os livros que são abertos no tribunal, os quais registram todos os atos de cada réu. O livro da vida, o livro é aberto e neste caso a palavra livro está no singular, pois há apenas um. Trata-se do livro da vida, que traz os nomes dos eleitos de Deus, cidadãos do céu. Este povo não enfrentará condenação, Romanos 8:1, ou julgamentos. Não se encontram entre os mortos, pois estão vivos e escaparam do julgamento do seu veredito segundo a morte. Então, observe a conclusão. Em 1 Coríntios 15:26, Paulo escreve: ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Satanás é destruído, lançado no lago de fogo, em Apocalipse 20, verso 10, juntando-se a besta e o falso profeta que lá já estão. E por fim a morte e o Hades serão derrotados e lançados no lago de fogo. A morte é aniquilada e Deus põe o fim na dor, fazendo cessar todo choro e secar toda lágrima. A morte não existirá mais. Apocalipse 21:4. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 54, 55. Esta é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.